Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com vocês mais uma vez, muito alegre mesmo. Já fazia pelo menos 3 anos, ou 2 anos e alguns meses, que eu não via aqui. Feliz por encontrar alguns irmãos, pastor Júnior, pastora Cristina, aleluia. Soube que vocês estão um pouquinho, Jesus vai curar, né? Esse mosquitinho não é fácil, né? Jesus vai curar. Há um mês atrás também eu tive com dengue. É um negócio, né? Eu fui lá na fronteira do Paraguai, acostumado a viajar. Aí cheguei na casa de uma irmã. Quando eu sentei no sofá, os mosquitos subiram que meu pé ficou preto. Aí ela falou assim: ixi, irmão, tanto de mosquito. Eu falei: não, nunca peguei nada. Não vai ser dessa vez. Acontece, né? Peguei uma dengue, mas estou bem. Em nome de Jesus, todos vocês que estão sentindo dores, vocês serão curados nessa tarde. Quantos creem nisso? Vamos concordar. Senhor, toda enfermidade, toda dor, Deus, da origem que for, como igreja, como sinal, nós queremos declarar a cura sobre a vida de cada pessoa. Senhor, nas articulações, no estômago, na cabeça, nos olhos, em o nome de Jesus, nós trazemos a cura do Senhor, a manifestação da cura nesse lugar. Em nome de Jesus, você concorda? Diga amém. Aleluias. Depois vocês contam o testemunho. Irmãos, eu quero, antes de trazer a palavra nessa tarde, uma ministração específica para líderes e pastores. Eu preciso de água, tá? De uma aguinha, pode ser. Não tem. Se eu colocar aqui vai cair. Eu queria falar rapidamente sobre a MCM. Quantos aqui já conhecem a MCM? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não conhece a MCM, levanta a mão, deixa eu ver. Algumas pessoas. Então vamos lá. A MCM é uma organização missionária. Nós não somos uma denominação, nem convenção e nem conselho de pastores. Nós somos agência de missões. Quando nasceu a MCM? Em 96. É uma agência nova, só tem 24 anos. Se a gente comparar com os ingleses, nós estamos relacionando com a Christian Society Church. Na Inglaterra eles têm 240 anos de missões. Se você comparar com 24 anos, nós somos o dízimo do que eles estão fazendo. Mas para a glória do nome de Jesus, nesses 24 anos, nós estamos trabalhando em mais de 40 países, pregando o Evangelho. De que maneira que a gente prega o Evangelho? Não só com palavras, mas com ações. Nós trabalhamos com atos de justiça. Aonde está isso na Bíblia? Lá em Apocalipse capítulo 19, diz que a noiva a si mesma se ataviou. O que é ataviar? Se arrumou, se produziu. A noiva, ela se atavia de que maneira? Através dos atos de justiça. Então, irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas se nós somos salvos, nós temos obras. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você é salva? O que ele te respondeu? Nessa tarde, provavelmente todos aqui são salvos, são cristãos, amém? É uma reunião para pastores e líderes. Agora, nós somos salvos pela fé. Agora, se você realmente é salvo, você tem que ter obra. Por quê? Porque nós somos separados por Deus, nós fomos gerados por Deus para as boas obras. Então, se você não tem obras, talvez você também não é salvo. Alguém me entendeu? Não é a obra que te salva, mas se você é salvo, você tem obras. Tiago disse: olha, me mostra a sua fé sem obras, infrutífera, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Então nós entendemos que para entrar nos países, nós não entramos primeiramente com a palavra. Às vezes sim. Eu estava indo para a Ásia, infelizmente eu tive que passar em Dubai. Olha que tristeza.
Irmãos, muito difícil, irmão, uma luta. Eu não queria, mas eu tive que pegar o avião da Emirates. Oh, meu Deus do céu. E dentro daquele avião, Jesus queria salvar uma budista. E naquele lugar, Jesus me usou para pregar para aquela budista. Entende isso? Jesus, ele vai te dar oportunidades para pregar o evangelho. Você tem que estar pronto. Agora, às vezes é com palavra, como foi nessa viagem. Eu tive pouco tempo para pregar, mas eu preguei. Mas em outros lugares não tem como. Se você for no lixão do Paraguai, se você for no sertão, dependendo do lugar que você for, não basta pregar Jesus. Não que Jesus não seja suficiente, ele é mais do que suficiente. Mas às vezes o coração da pessoa está tão fechado que a gente precisa dar um gesto de amor. E o coração abre, a corrente, as cadeias caem por terra. Porque, irmãos, nada pode contra o amor. Nada pode contra o amor. Então, nós fazemos o trabalho em 40 nações pregando o evangelho. Ora com palavra, ora sem palavras. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é pregar onde Cristo não é conhecido. De que meio e que maneira? Através da unidade da igreja. Então a MCM não pertence a Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, Comunidade, Metodista, Wesleyana, não. A MCM pertence ao corpo de Cristo. Amém? O nosso presidente é o pastor José Rodrigues. O pastor José Rodrigues é o presidente fundador. E no ano de 2018 eu fiquei fora do país. E quando eu voltei do país, o pastor José me deu uma nova tarefa. Eu era o diretor executivo da MCM, trabalhando com um grupo de irmãos, e agora o pastor José me colocou como presidente executivo. Qual que é a minha função? Coordenar toda a MCM nos 40 países. E daqui a algum tempo nos 100 países. Amém? E talvez daqui a algum tempo nos 234 países. E com quem que eu estou contando? Olha para o lado aí, olha para o lado aí. Com você. Pastor, e o pastor José continua sendo o presidente do Conselho Deliberativo. Pastor, o que é isso? Toda visão, doutrina, a cobertura espiritual está com ele. E toda a execução está sob a minha coordenação, com mais um grupo de pastores que nós temos trabalhado em unidade no Brasil e nas nações. Amém? Então, essa hoje é a formação da MCM. O nosso alvo eu disse, o que nós fazemos eu disse, por meio de quem e como nós fazemos. Nós trabalhamos com contribuições. De que maneira? Há pessoas que doam R$30 por mês. R$30 todo mês. Isso nos ajuda a irmos às nações da terra. Talvez você pense assim, pastor, mas R$30 não ajuda nada. Não dá nem para comprar uma Coca-Cola, não é não, Marcos? Meu Deus do céu. Irmão Marco, pastor Marco, quanto que esse rapaz gasta com Coca-Cola? Só a graça. Irmão, se é só a graça, é muito dinheiro, viu? Que a graça tem o preço do sangue de Jesus, aleluia. Mas olha, muita gente contribuiu com a MCM, mas eu não sei porquê, talvez um erro nosso, pararam. Então, hoje à noite eu vou passar esse folder aqui. E se você não vai vir hoje à noite, você vai pegar isso hoje, agora de tarde, e vai preencher aqui com seu nome, telefone e e-mail. Eu acredito que todo mundo pode contribuir com R$30. A Bíblia diz, seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito você vai ser colocado. Essa é uma oferta que vai 100% para missões, 100% para a obra missionária. Então, se você quer investir na obra missionária, eu te desafio a preencher esse papel. Amém? Vamos fazer diferente? Quem aqui, não vou perguntar quem contribuiu, quem não contribuiu, parou de contribuir. Quem aqui gostaria de contribuir conosco com R$30 por mês? Lembrando,
hoje você não precisa dar os R$30. Você quer começar agora, você vai preencher, o pessoal do escritório vai te ligar. Quem é que gostaria de contribuir? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, ó, que bênção, gente. Glória a Deus. Pastor Fábio, me ajuda aqui, por favor. Já entrega para eles, tá? Deixa a mão levantada, rapidinho. Irmão, você não sabe o quanto isso é importante. Você não sabe o quanto é importante. R$30 por mês pode ajudar a salvar vidas. Rapidinho. Enquanto os irmãos estão distribuindo, eu quero fazer um convite para as irmãs. Nós temos feito todo ano um evento chamado Eu Me Deixo Curar. Quem já ouviu falar do Eu Me Deixo Curar? É bênção ou não é? Esse ano o tema será intercessão. Qual que é o papel da mulher dentro de uma casa? Qual que seria o principal desafio de uma mulher numa casa? A mulher é ajudadora, adjuntora, parceira. Esse ano, as pastoras do ministério Eu Me Deixo Curar, elas vão estar falando só sobre oração e intercessão de maneira muito prática, muito real. Vai ser tremendo. Pastor, eu sou homem e eu quero ir. Uai, vai? Pode ir. Você quer orar? Vai ser benção. Agora saiba que pelo menos 2.000 mulheres vão estar lá orando. 2.000 tochas e labareda de fogo vão estar lá orando, buscando a Deus. Eu creio que esse vai ser o encontro Eu Me Deixo Curar mais poderoso que já teve até hoje. Amém? Então, os pastores que quiserem pegar, toma, pastor Fábio, esse aqui. Quero que coloquem na igreja, motive os irmãos a estarem indo para o Eu Me Deixo Curar. Vamos lá. Agora aqui, quem é pastor, levanta a mão, deixa eu ver. Quem é pastor? 3, 4, amém, alguns pastores. Quem aqui quer ser pastor, levanta a mão, deixa eu ver. Só isso, gente. Vou mudar a pergunta. Quem aqui quer ir para Caldas Novas tomar banho de água quente uma semana? Ah, aumentou, gente. Aumentou. Nós da MCM temos pensado muito nos pastores. Irmão, pastor rala igual sovaco de aleijado. E nós desenvolvemos um encontro de pastores em Caldas Novas como as férias pastoral. Se você ainda não é pastor, mas você tem um pastor certamente, oferte na vida do seu pastor para ele ir. Amém, pastor Fábio? Amém. É de Deus. R$1.170 o casal, uma semana no hotel 4 estrelas, café da manhã, almoço, janta, unção de Deus, milagre sobrenatural, manto de Cântios Neve, tudo mais. Irmãos, não tem como fazer mais barato, eu garanto para você. Piscina, toboágua, sauna e muito mais. Entregue isso aqui para o pastor Júnior e a pastora Cristina, eles vão em nome de Jesus, aleluia. Vou ver vocês lá, tenho certeza. Irmãos, benção demais, amém? Quando vai ser? Dia 5 a 9 de agosto. Nós estamos esperando lá pelo menos 1.000 pastores para buscar a presença de Deus, um tempo de alinhamento. Pastor precisa ser ministrado, gente. A gente ministra, aconselha, dá de si, dá de si, dá de si, chega uma hora que a gente precisa encher. Então, se você não é pastor, o meu desafio é, oferte na vida do seu pastor para ele ir. R$50, R$100, eu não sei o que você vai fazer, vender din-din, mas ele precisa, eu garanto para você que se ele for, ele vai voltar melhor. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que eu queria compartilhar. Eu quero distribuir rapidamente essas revistas aqui, para quem
vai contribuir rapidinho. Quem pegou o papelzinho já vai ganhar uma revista agora. Amém? Quem pegou o papelzinho já vai ganhar uma revista. Lembrando que você tem que devolver o papelzinho, senão você não vai para o céu, viu, gente? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 21. Tá pronto aquele primeiro vídeo? Deixa eu anunciar algo para vocês bombástico aí. A última coisa, já anunciei tanta coisa. Nós vamos fazer o congresso de adoração e missões aqui em Parnamirim de novo. Amém? Dia 6 a 8 de dezembro. Põe aí na sua agenda. 6 a 8 de dezembro. Congresso de unidade, adoração, unção e missões. Amém? Vai ser tremendo. 6 a 8 de... Então nós vamos ver um pouquinho de como vai ser mais ou menos esse encontro. Já põe na sua agenda, vai ser tremendo. Nós vamos convidar os pastores dessa cidade. Vai ser tremendo. Louvor, adoração, vai ser tremendo demais, demais, demais. Amém? Quem abriu aí já em João, capítulo 21? Glória a Deus. Vou fazer uma oração para nós começarmos e o Espírito Santo possa ter total liberdade para falar conosco. Eu não vou gastar mais do que 40 minutos, esse não é o meu intuito aqui nessa tarde. Senhor, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nesses dias respondido cada uma das nossas orações. A tua presença, Senhor, tem sido real. Nós sentimos, Deus, que o Brasil está voltando para a rota, algo novo está acontecendo. Os céus da nossa nação estão mudando. Deus, a igreja começou a se despertar. Movimentos de oração estão acontecendo. Deus, o Senhor tem levantado profetas no Brasil. Isso é muito lindo, Deus. Ver o que o Senhor começou a fazer na nação brasileira. Mas nós sabemos que isso é só o começo. Isso é o começo. Mas é bom saber que começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e completá-la. E essa obra não é obra de homem, mas é obra do Espírito Santo. Agora, Senhor, ministrando aos líderes, aos pastores, o meu pedido, Senhor, Deus, é que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos ajuste, que o Senhor nos faça caminhar juntos, que o Senhor nos desperte para aquilo que é bíblico, aquilo que é real, aquilo que é celestial. Nessa tarde, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, nos ensinar, se necessário nos encorajar, se necessário nos consolar, se necessário também nos exortar. Tenha liberdade, Espírito Santo, e me usa aqui como vaso nas Tuas mãos, vaso nas mãos do oleiro, em nome de Jesus. Os irmãos dizem amém? Glória a Deus. Que nós vamos ver aqui no verso número 1, diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou.
Olha para mim por um instante. Eu fiz uma pequena introdução ontem sobre o Evangelho de João, então muitos estavam aqui, eu posso otimizar bastante do meu tempo. Mas eu só quero enfatizar o fato de que quando João escreve o Evangelho de João, a fé dos irmãos estavam sendo atacadas. A fé da igreja estava sendo bombardeada. E João escreve esse Evangelho com esse alvo, de edificar, de renovar a fé dos irmãos. Sabendo que esse foi o último dos Evangelhos, esse seria o propósito do Evangelho de João: renovar a fé, renovar o amor, renovar, sabe, a verdade no coração dos irmãos. Então, quando João chega aqui no capítulo 21, ele começa a retratar verdades a respeito de Jesus e de algumas preocupações que Jesus tinha para com os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus, ao ele morrer, ele foi no inferno e ele tomou as chaves da mão do diabo. E ele dá toda a autoridade dos céus e da terra, ele entrega essa autoridade nas mãos da igreja. Que igreja? A igreja dele. Que igreja? Os discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Qual que é a responsabilidade dos discípulos de Jesus? Dar continuidade àquilo que o mestre começou. Qual que é, irmãos, o nosso legado? Nós temos a autoridade dada por ele de amarrar, desamarrar, de ligar, de desligar. Nós temos autoridade sobre todos os demônios. Isso é um legado que está sobre nós. Você pode dizer amém? Um legado é algo que veio da outra geração para essa geração. O legado fala de algo que foi conquistado, adquirido e agora está sendo transferido para nós. Isso começou lá com os primeiros discípulos. Só que junto com os direitos, junto com o legado, vem também a responsabilidade. Qual a responsabilidade que nós temos? De ir a todas as nações, de anunciar o nome de Jesus Cristo, de fazer o nome dele conhecido, de perpetuarmos o nome dele. Por quê? Porque somente através desse nome o pecador pode encontrar salvação. Então Jesus, ele volta, mesmo depois de ter ido ao céu, por um intervalo de 40 dias, ele volta algumas vezes na terra. Mesmo não sendo a segunda vinda corpórea, mesmo não sendo a segunda vinda triunfal a que nós aguardamos, nós sabemos, irmãos, que perto está o Senhor. O Senhor está vindo e o Espírito e a noiva nos nossos dias está clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Maranata, ora vem. Isso está crescendo no coração da igreja. Há um sentimento crescente no coração da igreja. Mas não é dessa vinda que eu estou falando. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, de que por muitas vezes, no intervalo de 40 dias, Jesus apareceu. Vamos olhar rapidamente, vá comigo para Atos. Não fecha João, por favor. Tá? Não fecha o Evangelho de João, mas vá para Atos, capítulo 1. Olha o que diz no verso de número 3. Diz assim: a estes, quem são estes? Os discípulos. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quanto tempo, irmãos?
40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O verso 4: e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus, não muito depois desses dias. A ênfase que eu quero dar é sobre essas aparições que Jesus teve. Por que Jesus teve essas aparições? Porque Jesus estava ensinando sobre discipulado. O discipulado, ele não se trata de um encontro, mas o discipulado se trata de muitos encontros. Jesus ficou com os discípulos 3 anos e meio, ele morou com os discípulos, ele se relacionou com os discípulos, ele esteve com os discípulos, mas ele considerava tanto o discipulado, que depois ressurreto ele aparece, e alguns até chegam a pensar, como Tomé e os discípulos, que ele era um fantasma, ao ponto dele dizer para Tomé: Tomé, toque em mim, não sou fantasma, toque em mim. De maneira miraculosa, ele aparece para confirmar a palavra, para confirmar o testemunho, para atestar. Isso é o discipulado. O discipulado é quando você acompanha alguém e você não somente em um culto, você prega a palavra, mas você se encontra particularmente com aquele grupo e você renova a fé deles, você reforça a fé deles, você motiva eles, você encoraja eles. Quantos estão me entendendo? É o que acontece aqui. Eu aprendi no mundo secular, infelizmente, mas a gente aplica isso à palavra de Deus, de que treinamento é contínuo. Treinamento é contínuo. O que significa isso? Ninguém aprende de primeira. Ninguém é tão inteligente que um dia ouviu e entendeu tudo de uma vez. Não, irmãos, todos nós precisamos ser ajudados, instruídos, alicerçados na palavra. Isso nos mostra de que é um processo contínuo. Pastor, eu nasci de novo. E agora eu já estou na igreja há 10 anos, eu ainda preciso ser discipulado? Certamente. Pastor, eu já sou líder dos jovens, eu já cuido de muitos jovens, eu ainda preciso ser discipulado mais do que o jovem que entrou na igreja agora. Pastor, você não está entendendo, eu já sou pastor, eu tenho experiência de 25 anos, 30 anos de ministério, eu preciso ser pastoreado? Certamente, preciso ser acompanhado. Não há quem não precise ser discipulado e acompanhado. Pastor, mas eu sou pastor de pastores, é aí que você precisa mesmo. Você precisa ser cuidado, você precisa ter alguém. Lembrando que essa minha mensagem era para pastores e líderes, eu não vou mudar meu discurso, você veio porque você quis, amém? O que significa? Você vai ouvir um pouquinho mais, né? Mas é necessário para que você possa crescer. Então, primeiro ponto, esse processo do discipulado é totalmente necessário, e ele não se trata de um passe de mágica, mas um relacionamento profundo e contínuo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quem é o teu discipulador?